nós temos o campeão, aqui já é no sentido contrário, Contrário, como sim. um país com menos percepção de corrupção, o campeão, ao nível da SADC, se formos olhar eh, criteriosamente aos dados, aparece, epá, temos aí bem colocados, temos as Ilhas Maurícias, claro, tá muito bem colocada. Temos curiosamente, o Madagascar também saiu bem colocado. Os Seychelles também bem colocado. Se formos olhar para o sentido contrário, lusofonia, por exemplo, Angola e Moçambique, estamos lá para o fim. Tanto é que Angola é considerado, de acordo com esse índice, como um país com um regime híbrido. Ou seja, ele é bipolar, ora é autoritário, ora. Ou seja, autoritário para falar da democracia, ora não é híbrido para falar da democracia, peço desculpa. Tem um índice de percepção de corrupção muito elevado nessa perspectiva. E se formos olhar já para a pergunta que fez, investimento de direito estrangeiro, os dados que nós temos reportam um período de 2002 a 2022. É claro que temos que ter em conta que esses países da SADC, as suas independências basicamente começam nos anos 60, começam nos anos 60, no fim dos anos 60, e há países que tiveram a independência um bocadinho tarde, têm quase menos de 30 anos, olhamos para os dados mais recentes no World Investment Report da UNCTAD, vemos que o país que mais atraiu investimento de direito estrangeiro neste último relatório deles é a África do Sul. Acaba por ser foi a África do Sul que mais atraiu investimento de direito estrangeiro. E, na sequência, epá, temos países como Botsuana, também atraiu muito, mas aqui temos que ter algum cuidado. O investimento de direito estrangeiro é um pouco arriscado analisá-lo apenas num ano, porque, como deverão calcular, é um investimento que muitas vezes é feito, as empresas fazem durante um período de tempo, ou seja, vai implementar uma fábrica de produção, por exemplo, de computadores, não vai chegar com os valores em 2022 e implementa tudo em 2022. Geralmente leva um tempo, por isso é que a análise é feita pelo saldo líquido anual, ou seja, o estoque de investimento de direito estrangeiro. Então, há esse detalhe. Mas o que é facto é que temos de dizer que ao nível de competitividade, dos países que melhor se posicionam em quase todas as métricas de competitividade para se tornarem mais atrativos ao investimento de direito estrangeiro, entre os campeões na SADC temos sempre Ilhas Maurícias em quase todas as métricas e temos naturalmente os Seychelles, África do Sul, Botsuana, vão se posicionando muito bem. E também uma curiosidade, estamos a fazer o webinar para a SADC, mas na lusofonia, Angola e Moçambique, são os países que estão pior colocados a nível das métricas. Já ao nível da atração como tal, a África do Sul, por fatores históricos, como a professora Mendes referiu no início, é o que mais atraiu investimento de direito estrangeiro ao longo dos anos. E Angola e Moçambique já aparecem bem colocados, atraíram muito. Só que no caso particular de Angola, de um tempo a esta parte, pelo menos nos últimos 5 anos, perdeu a sua capacidade de atração de investimento de direito estrangeiro, porque onde é que Angola atraía mais investimento de direito estrangeiro? Era no setor petrolífero. E o que começou a acontecer de um tempo a esta parte, nesse setor em específico, é um desinvestimento. Se forem olhar para os números são negativos para Angola. Ou seja, ao invés de existir investimento, há desinvestimento das grandes empresas que investiam potencialmente no setor petrolífero. E o que é que está a acontecer? Boa parte desse investimento que está a sair de Angola, investimento de direito estrangeiro do setor petrolífero, está a ter um destino muito próximo. Felizmente é aqui na SADC, mas infelizmente para Angola, vai para a Namíbia e para Moçambique, que são agora os países que vão se colocando como os potenciais big players no setor de petróleo e gás. Ok, está bem, Jesus. Muito obrigado pela resposta. Temos aqui algumas questões que foram colocadas no chat e eu vou passar a palavra ao Francisco
ou na verdade a professora Mary para responder essa questão. Tem uma questão aqui. Qual é o perfil dos investidores em Angola e Moçambique, principalmente nas pequenas e médias empresas fora do setor extrativo? Não sei se conseguiram perceber a questão, Francisco. Qual é o perfil dos investidores em Angola e Moçambique, principalmente nas pequenas e médias empresas fora do setor extrativo? Olha, é uma pergunta bem interessante, mas primeiro temos que dizer que as pequenas e médias empresas na SADC ainda estão a desenvolver e não acredito que sejam as maiores eh, fontes de atração de investimento direto estrangeiro. Maioritariamente, isso é para a SADC e para a África em geral. A atração do investimento direto estrangeiro vai para os recursos naturais, porque é o que nós temos mais para vender. O continente africano, infelizmente, ainda é visto como um continente que ainda só tem recursos para vender e os outros setores industriais ainda têm pouca atração de investimento direto estrangeiro. Muitos de nós estamos conscientes e o próprio Jesus esteve aqui a falar disso, que se formos olhar, por exemplo, para o caso de Angola, um dos maiores setores que atrai o investimento direto estrangeiro ou que atraía até pouco tempo era o setor petrolífero, porque é o que mais era o que era mais visível. E para o caso de Moçambique, muito recentemente são os recursos naturais, o setor da madeira, que também acho que é similar no caso da Angola, e tudo isso está centrado nos recursos naturais. Para as pequenas e médias empresas, é um setor que ainda é maioritariamente explorado a nível nacional e que tem pouca atração de investimento direto estrangeiro, com exceção de uma e outra área de investimento que podemos reparar, por exemplo, o setor bancário em Moçambique é um setor que ainda está a evoluir e que também tem atraído muito investimento direto estrangeiro. O setor das telecomunicações, com uma e outra diferença, também é um setor que atrai algum investimento, mas maioritariamente ainda é o setor dos recursos naturais. Ok, muito obrigado. Há mais uma questão aqui, na verdade uma pergunta para a professora Mary, já respondeu lá no chat, mas eu vou querer que a professora Mary também responda para nós, há pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir. Não acha que é chegada a hora de percebermos que o maior recurso natural que temos somos nós próprios? Professora Mary, Ah, só lhe ouvir. Ah, eu só bom, fiz essa pergunta porque ela é é muito, uma mas muito pergunta muito interessante interessante. mesmo. Uhum. É isso, muito interessante. Na verdade, é assim, as pessoas realmente não vivem de si próprias, né? Precisam de outros recursos. O que eu penso é que é chegada a hora de pensar que a África tem outros recursos que não sejam apenas os minerais. Nós temos outras potencialidades, seja na pesca, não é? Pelo menos os que têm o mar têm potencialidades na agricultura, tem outras potencialidades noutros setores da indústria, na indústria transformadora em particular, não é? Então, é preciso pensar que temos que diversificar a indústria, temos que diversificar as nossas fontes econômicas e temos que melhorar os nossos níveis de conhecimento. Este é o grande dilema neste momento. Os povos da SADC, em particular os menos desenvolvidos, aqui estou a excluir Botsuana, Maurícias, África do Sul, mas temos níveis de educação extremamente baixos, pelo menos, principalmente nas zonas rurais. E temos estes recursos minerais, o problema é que a redistribuição deles é ineficiente, é desigual em termos de benefícios para as pessoas. A maior parte das pessoas, embora a instalação dos projetos ou dos grandes investimentos, eles desenvolvam ou deveriam desenvolver a população local, mas é um grupo
pequeno que se beneficia destes benefícios, né? Posso dizer, desculpa a repetição. É um grupo pequeno que se beneficia da potência dos investimentos que ela é feita. Então, mas há outras localidades, outras zonas que precisam destes benefícios dos, dos recursos minerais ou dos investimentos em recursos minerais. Portanto, diversificar a economia já é um ponto de partida. O outro aspecto que é fundamental é que os governos precisam planificar as áreas onde pretendem o investimento. O que se tem verificado na SADC é que os investidores é que propõem os setores onde eles querem investir. Percebe a diferença? Ele é que diz, eu sei que Moçambique tem petróleo, eu vou explorar petróleo em Angola. E como é que é? Sei que Angola tem petróleo, então eu quero explorar petróleo em Angola. Enfim, não são os governos que dizem, olha, nós temos este leque de, 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 de setores potenciais, como é a questão do turismo, como é a questão da pesca, como é a questão da agricultura, e eles fazerem a proposta. Mas nós temos que também compreender um aspecto, é que estes investidores, eles são empresas e que têm como objetivo o lucro. Eles não querem investimento para melhorar a vida das pessoas. Nós, os países detentores dos recursos, é que temos que perceber como é que nós podemos fazer melhor alocação deles para melhorar a vida daquelas comunidades, do povo que está no país beneficiário. O outro problema é que, embora nós sejamos a comunidade SADC, a atração destes investimentos não é feita em bloco, como deveria ser. Aqui estamos a discutir a atratividade da SADC. Não é feita em bloco. Quando eles pretendem fazer um investimento em Angola, não questionam se Moçambique, África do Sul, Namíbia, Botswana concordam. E se nós achamos que de facto deve ficar em Angola ou se deve se movimentar para outro país que também precisa e que está menos beneficiado. Quando nós falamos da questão da convergência, é que nós somos economias totalmente divergentes e temos aquelas economias que são monopolísticas. Além disso, não conseguimos pensar todos com a mesma filosofia de desenvolvimento. Cada um quer puxar para si. Se nós temos oportunidade de investimento, nós somos um bloco, mas esse investimento nunca vem em nome do bloco. O investimento vem em nome de um país, membro daquele bloco. Entendam, né? Será que há uma consulta? Claramente não há. Moçambique, quando vai fazer a negociação, a atração de investimentos fora, vai em seu nome, nunca vai em nome da SADC. Também nunca vi uma comissão da SADC a se deslocar à procura de investimentos para esta mesma SADC. Então, nós, se calhar, estamos a antecipar um debate que vai mudar a percepção e a filosofia dos países, que se nós realmente queremos crescer todos em bloco, temos que atuar todos em bloco, porque nesse momento estamos a atuar todos individualmente. E isso vai sempre criar os desequilíbrios que temos. A África do Sul, que tem investimentos 1000 vezes superior aos restantes membros do bloco, e vamos encontrar países pequeninos como Seychelles, como Maurícias, que embora estejam bem nos outros aspectos, né, de boa governação, segurança, transparência, burocracia muito reduzida, mas eles não têm, por exemplo, área territorial, não têm atratividade em termos de recursos, etc, etc. Então, acho que temos que melhorar a filosofia em termos de implementação da política regional, porque nós ainda estamos a atuar individualmente. Então, acho que, não sei se lhe desviei da sua pergunta, mas ela me orientou para pensar que não temos que somente entregar recursos minerais, mas temos que entregar outras potencialidades, que são muitas, muitas mesmo, incluindo a cultura, tem de ser chamada para aí. Obrigada. Ok, professora. Muito obrigado pela resposta. Tem mais uma questão que é a última. Eu farei a leitura porque o nosso tempo voa. Vamos roubar apenas mais 5, 10 minutos, porque sabemos que domingo é dia da família, então
Não queremos roubar mais do vosso precioso tempo e depois vamos abrir para algumas pessoas colocarem as questões diretamente, por uma questão também de respeito aos participantes desta webinar. Há uma questão aqui interessante que eu vou dirigir ao Francisco, ao Jesus, qual é a vossa proposta de solução de melhoria para a melhor atração do ID em Angola e Moçambique? O que é que deve mudar nesses países? Que espaço de melhorias existe? É possível mudar o ambiente de negócio quando os políticos também são os legisladores, estão ligados a negócio e investimento? É aquela teoria do árbitro jogador. Como é, quais são as vossas soluções para esse caso? Não sei se conseguiram perceber a questão. É uma pergunta interessante e vocês devem responder. Francisco, já está mesmo na reta final. Bom, de verdade é uma pergunta interessante e eu acho que até certo ponto eh, é uma pergunta que seria similar a perguntar como é que nós resolvemos os problemas do nosso país, de um modo geral, porque eu parto do princípio que tanto o investimento direto estrangeiro, assim como os problemas, os outros problemas que nós temos, são uma herança de problemas e mais problemas que nós acabamos tendo e que, resolvendo um, sempre aparece um outro pela frente. Então, é difícil dar uma resposta exata e conclusiva, mas também não devemos nos ater a pensar apenas nos problemas e não pensar nas soluções. Na minha perspectiva, para a atração de investimento direto estrangeiro no nosso país, como já tínhamos referido anteriormente, nós temos que resolver as questões políticas. Esse é um passo importante que nós temos que dar no caminho para o desenvolvimento. As questões políticas são essenciais para a atração do investimento direto estrangeiro. Enquanto tivermos países em que ainda há muita insegurança política, há muita insegurança militar e há muita insegurança social, é difícil atrair o investimento direto estrangeiro. Nós temos que ter países que são até certo ponto previsíveis, no sentido de que os processos democráticos sempre vão ser pacíficos, que os processos democráticos e os seus resultados vão ser respeitados, porque isso é o que vai garantir que o investimento dessas pessoas vai estar sempre seguro, que os investimentos globais, nesse caso, estarão seguros, estão salvaguardados. Porque se tivermos situações como de Moçambique, em que o investidor coloca o seu dinheiro à disposição e, ao mesmo tempo, não sabe se amanhã esse investimento, essa infraestrutura que construiu, ainda estará em bom estado por situações de guerra, de conflito ou por situações de transição do poder muito mal resolvidas, então não é possível termos a atração do investimento direto estrangeiro. Segundo, nós temos que ter uma economia em que internamente é muito robusta, se não muito robusta, a caminho disso, né? No sentido de que o investimento não vai partir apenas ou não vai ser direcionado apenas para o setor de exploração dos recursos naturais, onde as iniciativas têm que começar do zero. Temos que encontrar uma economia em que já temos lá investidores nacionais que têm interesse sobre essas áreas, que também vão atrair um investimento estrangeiro, porque é mais fácil, eu acredito que também é mais lógico que os nacionais apresentem, como sendo eles mais próximos às oportunidades, apresentem um interesse por uma área e, segundamente, esses estrangeiros vão, ou este investimento estrangeiro vai se seguir, porque e aquilo que eu já vinha dizendo sobre o risco de termos um investimento estrangeiro que acaba controlando as nossas economias e ficamos e perdemos a nossa soberania. Nós temos que ter
uma economia também um pouco viva a nível interno, para demonstrar essa robustez, demonstrar essa possibilidade de sucesso a nível interno. Então, eu acho que são esses dois elementos e deixo a palavra para o Jesus para acrescentar. Obrigado. Ok. Na verdade, estamos mesmo sem tempo. Quero, na verdade, agradecer ao Francisco pela resposta. E vou abrir aqui uma sessão de pelo menos duas ou três questões, por uma questão de respeito. Sei que já estamos acima do tempo, mas também seríamos ingratos se a gente não desse palavra. Quem tem uma questão pode colocar, na verdade, diretamente aos nossos oradores. Vamos abrir o microfone por algum tempo. Quem quiser falar pode levantar a mão e vai colocar diretamente a questão a um dos oradores. E acreditamos que será um momento importante, ou seja, temos que partilhar, vocês devem perguntar, na verdade. E queria saber quem tem uma questão a fazer. Alguém quer? Não vejo aqui nenhuma mão levantada ainda. Não sei se há questões por fazer. Algumas questões já foram respondidas, deixaram várias questões no chat e eu fiz questão de ler. Provavelmente uma outra não foi perguntada aos oradores, então eu gostaria que colocassem diretamente a questão aos nossos oradores. Até o momento ninguém se manifestou. Eu penso que vou dar aqui um minuto a cada orador, na verdade, para fazer considerações finais, na verdade, sobre o tema, um minuto para cada. E desde já queremos agradecer, na verdade, pel, pelo facto de terem aceito o nosso convite para falarem sobre esse tema que é a competitividade dos países da SADC na atração de investimento de direito estrangeiro. Um minuto para cada, em termos de considerações finais. E vamos começar pelo Francisco, por favor. Um minuto, considerações finais. Estamos mesmo na reta final. Temos uma questão no chat, É? Não vi, sinceramente. Qual é a questão, Jesus? Por mas favor. pode ser respondida já nas considerações finais. É sobre Boa. mudança de preço. Ok, então Francisco pode fazer a consideração final e depois Jesus, ao fazer a consideração, na verdade, vai responder já a questão. Bom, como consideração ou considerações finais, primeiro agradecer essa oportunidade que foi criada para discutirmos esse assunto importante, que é a questão da competitividade dos países da SADC na atração do investimento direto estrangeiro. É um tema interessante e é um tema que eu acho que deveria ser continuado noutras oportunidades e talvez criarmos condições para nos juntarmos a outros países ou termos aqui outros países representados para tornarmos essa discussão um pouco mais interessante, que eu acho que é uma discussão que já vem acontecendo numa vertente diferente desta, mas também eh, que pode ser colocada de uma forma mais abrangente. Isto para dizer que a SADC, apesar de ser uma região que geograficamente, por ser região, geograficamente está num único local, mas também temos muitos países, e esses países deveriam estar representados aqui e nós, como lusófonos, deveríamos fazer ouvir a nossa voz nesses fóruns. Então, quero acreditar que noutras oportunidades teremos a possibilidade de termos, apesar das barreiras linguísticas, de termos outros representantes dos países aqui a discutir sobre este tema. No que concerne ao investimento direto estrangeiro, eu acho que é um trabalho que nós temos que continuar a fazer como jovens, é um trabalho que nós temos que continuar a fazer como país, no sentido de melhorar a nossa condição como tal para atrair esse investimento, porque no final das contas,
os países são, na verdade, como uma empresa. E uma empresa deve ter uma imagem para vender. E a questão que nós devemos nos colocar, qual é a imagem que nós vendemos a nível global? Qual é a imagem que Moçambique, qual é a imagem que Angola vende a nível global para criar esse interesse do investidor para vir até o nosso mercado e comprar alguma coisa. Então, é esse pensamento que nós devemos ter em consideração e começarmos a arranjar soluções nessa perspectiva. Muito obrigado. Está bem, Francisco. Obrigado, professora Mary, por favor. Mesmo aí 1 minuto. Obrigada pela oportunidade e pelo convite de mais uma vez me juntar ao grupo para debater as questões da SADC. O Francisco disse uma coisa importante: nós sempre discutimos Moçambique e Angola. De facto, ter outros países representados seria muito interessante. Mas também queria enaltecer este debate porque ele faz-nos refletir sobre o estágio dos nossos países em termos de preparação econômica, social, estrutural, em termos de recursos para podermos atrair os investimentos diretos. Também ajuda-nos a refletir sobre o papel dos nossos governos na redistribuição dos benefícios que são obtidos a partir destes investimentos, que muitas vezes são ineficientes e não beneficiam a maior parte da população. Que, embora os PIBs dos nossos países cresçam, o nosso nível de desenvolvimento econômico e sustentável é bastante reduzido. Portanto, queria enaltecer ao grupo de consultoria, como é que é? SCB? GCBS, Global Consulting and Business Solutions. GCBS, exato, ao grupo GCBS pelo convite e que continuemos a refletir não só neste fórum, mas internamente nos nossos países sobre qual benefício nós queremos efetivamente obter, não só como país, mas como região efetivamente. Então, caminhemos para a convergência econômica na SADC para reduzir as assimetrias que existem entre os nossos países. Muito obrigada e continuação de uma boa noite para todos. Obrigado, professora Mary. Muito obrigado. Amigo Jesus Freitas. Obrigado, senhor moderador, José Domingos. Bom, notas finais ou considerações finais. Em relação ao tema, eu penso que tocamos nos pontos principais. O calcanhar de Aquiles para a atração de investimento direto estrangeiro não é apenas um, é uma composição. Dessa composição temos fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais e temos também fatores de natureza securitária, ou seja, que tem a ver com a segurança. O Francisco Dindane muito bem apresentou as questões de natureza política e também gosto de misturar isso de governança. E também aqui do meu lado procurei, junto à professora Mary, também trazermos aqui as questões na perspectiva econômica e juntos, os três, tocamos nas questões sociais e muito mais, com mais profundidade, o Francisco, nas questões securitárias. São pontos em que devemos individualmente como país melhorar. Há aqui uma questão no chat, o que é que pode ser feito para a mudança de paradigma? E há uma questão, salvo erro, também refere-se a quais são as nossas recomendações ou o que é que sugerimos, o que é que deve ser feito para a melhoria. Na questão política e de governação, aquilo que pelo menos ouvi é consensual aqui entre os oradores, é que deve ser feito um trabalho ao nível interno dos países, mas esse trabalho deve ser apoiado e deve ser fortificado, consolidado ao nível regional, ao nível do bloco SADC. A governança da SADC é um bocadinho complexa, eu penso que deveria se trabalhar muito aí.
Nós, no ano passado, com esse grupo, já tivemos um outro webinar sobre a integração regional na SADC, onde falamos muito disso. Deveria-se trabalhar muito na governança, mas nós temos uma figura que é positiva na governança da SADC, que é a presidência rotativa, que neste momento a presidência rotativa é de Angola, termina já no próximo mês. Infelizmente, a presidência rotativa dura um ano. Moçambique teve a presidência rotativa em 2022, 21, 22, e 22, 23 foi a República Democrática do Congo, agora 23, 24 é Angola, que termina já no próximo mês. Mas a questão que se coloca é, claro, um ano não se faz muito, mas se formos perceber o detalhe, a intenção da presidência rotativa, é que através da presidência rotativa se faça um trabalho mais de diplomacia, porque entretanto existe a presidência executiva que em tese, deveria apresentar os caminhos que a SADC deveria seguir, que já estão expressos em documentos. A SADC tem planos de desenvolvimento de longuíssimo prazo, de médio e longo prazo, e o foco desses planos aponta para investimento no capital humano e no capital financeiro e também nas infraestruturas. Agora, aquilo que é a nossa preocupação é que, para a materialização disso, deve-se melhorar a governança da SADC, porque como a professora Mary disse, temos primeiro um problema, que é o de convergência, porque para se integrar é preciso convergirmos o máximo possível. Nós temos constituições, não precisam de ser iguais às constituições, mas têm de seguir a mesma natureza. Temos regimes políticos díspares, não precisam de ser totalmente iguais, mas têm de ter tendência ou têm de ser democráticos. Este é um primeiro caminho. Então, se melhorarmos a governança da SADC e por força dessa governança existir vamos assim dizer, uma força da SADC de imposição aos Estados-membros, não quero entrar aqui ao detalhe das fases de integração em que, de facto, os países perdem a soberania por um organismo supranacional, que seria a SADC, o Bloco Regional, mas se existir já um comprometimento à partida dos países nessa fase inicial em que se encontra, em se comprometer com aquilo que assumiram em todos os acordos, desde o acordo de Abuja, e todos os outros que se seguem, e nos compromissos, nos próprios planos da SADC, se comprometerem com isto, melhorarem a governança e procurarem a convergência, mais facilmente nós conseguimos dar lugar ao capital humano da SADC, que entendemos, e foi consensual, que é o maior recurso que essa região tem, que estes países individualmente têm, no qual deveriam apostar para que, a parte da atração de investimento direto estrangeiro, fosse possível também criar condições para que o setor empresarial privado nacional funcionasse e fosse eficiente. E as métricas são as mesmas, como vimos, o nacional também precisa de ter facilidade de fazer negócio, mais rapidamente ter o alvará, conseguir movimentar dinheiro, ter menos tributação, todos esses elementos que são atrativos para os estrangeiros também o são, ou que de forma diferente constituem-se entraves para os estrangeiros também o são para os nacionais. Então pensamos que o caminho é esse, e esse caminho vai permitir que a união ao nível securitário prevaleça, como tem sido demonstrado no caso de Moçambique, da RDC, e que na perspectiva econômica também existe esse diálogo, essa diplomacia econômica em bloco, como a professora Mary referiu. A SADC tem um departamento que deveria tratar disso, infelizmente não estamos aqui para entrar, para fazer juízo de valor do funcionamento desse departamento, mas o que é certo é que não há uma diplomacia como bloco da SADC, não existe. E individualmente, claro, entramos nesse jogo concorrencial, que pronto, é natural nas relações internacionais, mas o que nós apontamos é isso, é esse comprometimento, os planos estão lá, estão bem desenhados, basta que os países sigam, se comprometam com os mesmos, que procurem convergir e que procurem negociar em bloco, procurem aprofundar a integração, porque nós precisamos de melhorar a mobilidade dentro da SADC, precisamos de chegar ao mercado comum na SADC, à moeda única e ao mercado econômico na SADC, precisamos. Sabemos que alguns países, na SACU, África do Sul, Botsuana, Namíbia, já deram algum passo nessa perspectiva da moeda única, mas é Para preciso terminar, aprofundarmos na Jesus. região. Eu agradeço a participação de todos e ao convite da GCBS Consulting Group.
Agradeço a presença de todos que dispensaram o tempo em família para nos ouvir. E muito obrigado ao senhor moderador, que também muito bem conduziu essa conversa. Obrigado. Tá bem. Muito obrigado, Jesus, e agradeço novamente aos oradores, à professora Mary, o Francisco e o Jesus Freitas, na verdade, por terem atendido o nosso convite. Nada mais tenho a dizer, a não ser mesmo agradecer a todos os nossos participantes que estão do outro lado, que retiraram do tempo precioso do domingo para estar aqui e ouvirem, na verdade, sobre este tema que é muito, muito interessante. O nosso muito obrigado por isso, já agora vou pedir a todos para ligarem a câmera, né, para a gente ver a cara de cada um e fazer aquela foto de família. E queremos agradecer, na verdade, mais uma vez pela presença de todos. O nosso muito obrigado e contamos, na verdade, com a vossa presença para as próximas ocasiões. Muito obrigado e quero, mais uma vez, em nome da GCBS, agradecer a todos. O meu muito obrigado e Angola, Moçambique, Zimbábue, África do Sul. Alguns estão em Portugal, outros em Brasil. Muito obrigado mesmo pela vossa presença. Ok, sendo assim, demos por terminado o nosso webinar. Obrigado.